Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Mais jornalismo, esporte e utilização. No horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil, sintonizado em uma das emissoras da Rede Católica de Rádios. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Ministério da Saúde atualiza a diretriz e orienta a busca de serviço médico a partir de sintomas iniciais da Covid-19. Presidente do STJ concede prisão domiciliar a Queiroz e esposa, considerada foragida. Supremo determina que forças-tarefa da Lava Jato entreguem toda a base de dados à PGR. Câmara aprova socorro financeiro ao setor aéreo. CNBB e Caritas Brasileira lançam série de reportagens sobre campanha É Tempo de Cuidar. Esses são alguns dos destaques desta sexta-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9589, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas 1. Qualidade, interatividade, mais O boletim cultura pra epidemiológico do Ministério da Saúde desta quinta-feira aponta que 60% das pessoas que tiveram Covid-19 estão recuperadas. O total de infectados no Brasil é de 1.755.000, sendo mais de 42 mil casos notificados no período de 24 horas. O Brasil se aproxima da marca de 70 mil mortes em decorrência da infecção pelo coronavírus. Acre, Tocantins e Mato Grosso do Sul são os 3 estados menos afetados pela pandemia até o momento. E nas 3 primeiras posições de locais com maior incidência da Covid-19 estão São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 4 mil mortes ainda são investigadas e 632 mil casos estão em acompanhamento. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a alteração do protocolo médico para pessoas que sentirem sintomas leves da doença, passando a solicitar que esses pacientes procurem um médico. Tiago Marcolin traz outras informações. O Ministério da Saúde mudou a estratégia e adotou uma nova orientação para pessoas que sentem os sintomas causados pela infecção por coronavírus. A nova diretriz da pasta orienta que se busque ajuda médica nos primeiros sinais de manifestação da doença. Até o momento, a recomendação do governo federal era que as pessoas ficassem em isolamento. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, explicou que a medida visa evitar a evolução do quadro clínico dos pacientes para estado grave. Porque nós aprendemos ao longo da pandemia que ao aguardar em casa os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados e que em alguns casos dificulta a reversão do seu estado clínico. Ele evolui para a UTI muito rapidamente. O tratamento precoce, no entanto, tem uma resposta mais assertiva, evitando a piora do paciente e diminuindo a necessidade do uso de respiradores. O Ministério detalhou dados relativos ao repasse de equipamentos de proteção individual e insumos a estados e municípios. Até o momento, segundo o Executivo, 6.549 ventiladores pulmonares e 9.201 leitos de UTI foram distribuídos entre todos os entes federativos. De acordo com Élcio Franco, a necessidade de recebimento de insumos é expressa pelos gestores estaduais e municipais, bem como as taxas de ocupação de leitos de UTI. O Ministério da Saúde utiliza como base os relatórios preenchidos pelos gestores locais para mapear as maiores demandas. Quando fazemos a distribuição de insumos, de equipamentos, de medicamentos, nós o fazemos em coordenação com CONAS e CONASEMES. Também trabalhamos com relatórios que são preenchidos diariamente pelas unidades de saúde quanto à taxa de ocupação de leitos clínicos de UTI. É um dado que também está bastante falho por parte dos municípios e dos estados, para que nós tenhamos a leitura exata da real necessidade. Segundo o governo, entre máscaras, luvas, toucas, sapatilhas, álcool em gel, protetores faciais e óculos de proteção, o Ministério da Saúde já enviou 163 milhões de EPIs às unidades da federação. Reportagem, Tiago Marcolini. Obrigado, Tiago Marcolini. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Aguiar.
Os dois tiveram mandados de prisão expedidos no mês passado pela Justiça do Rio de Janeiro. Queiroz está preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu 8, no Rio de Janeiro, desde 18 de junho. Márcia era considerada foragida e não chegou a ser presa. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Queiroz é investigado em um suposto esquema de rachadinha. Na decisão que atendeu o pedido de defesa de Queiroz, o ministro seguiu recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que seja reavaliada a necessidade da manutenção de prisões durante a pandemia da Covid-19. Como a defesa alegou que o ex-assessor se recupera de um câncer, Noronha substituiu a prisão de Queiroz por medidas cautelares, como o desligamento de linhas telefônicas, entrega dos celulares e computadores para a polícia e proibição de contato com terceiros, exceto familiares, e também o uso da tornozeleira eletrônica. Por entender que a esposa pode cuidar de Queiroz durante o período da prisão domiciliar, o ministro também estendeu os benefícios a ela. E o ministro Dias Toffoli determinou nesta quinta-feira que forças-tarefas da Lava Jato compartilhem bases de investigação com a Procuradoria-Geral da União. Detalhes com Diego Cigales. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, possa ter acesso à base de dados das investigações das forças-tarefa da Operação Lava Jato. Isto vale para as ações referentes aos estados de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme noticiam meios de comunicação como o portal G1 e o jornal Folha de São Paulo, a decisão teria sido executada pelo ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli. O processo sobre a PGR e Lava Jato, segundo informa a assessoria da Suprema Corte, é sigiloso. A PGR teria relatado ao STF ter tido dificuldades para acessar as informações citadas. O ministro Dias Toffoli teria destacado na decisão que a PGR deve analisar as investigações sobre autoridades com foro privilegiado na Suprema Corte. Os casos dos presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado Federal Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, seriam exemplos deste tipo de situação. Isto teria ocorrido em uma denúncia da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná sobre doações ilegais de campanha, na qual apareceriam os nomes de Maia e Alcolumbre. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Cigales. Horário de Brasília, 7h07. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Envolve-se como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os Signes impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h10. E o presidente Bolsonaro deve indicar hoje o novo ministro da Educação. Foi o que ele disse ontem em uma rede social durante transmissão ao vivo. Tem que ter uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil, né? Com todas as esferas da educação. Então essa é a nossa vontade, tem uma pessoa lá que realmente é conciliadora, tá? Tem vários currículos, muita gente tem pressão? Tem, tá? Mas eu não posso botar as pessoas por indicações, por pressão. A gente analisa o currículo de todo mundo, conversei com 5 ou 6 deles pessoalmente, é cansativo, porque você tem que dar uma atenção especial, tem que tratar com consideração, tá? Porque tem muita gente que quer ser, ainda, né, apesar da dificuldade, quer ser. Então a gente espera amanhã resolver essa questão aí do Ministério da Educação, que é um ministério bastante importante, né? E o setor aéreo poderá ter socorro financeiro. Yuri Hudson traz as informações. A Câmara concluiu nesta quinta-feira a tramitação da medida provisória de socorro ao setor aéreo. A proposta determina que as companhias aéreas terão prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens compradas entre 19 de março e 31 de dezembro e canceladas em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, também propôs uma medida para auxiliar os trabalhadores da área. A proposta facilita o saque do FGTS para aeronautas e aeroviários, principais funcionários do setor aéreo. É importante que se diga que 98% dos voos foram cancelados. As empresas estão sobrevivendo com imensa dificuldade. Quando nós estamos ajudando as empresas aéreas, estamos também ajudando os 40 mil trabalhadores que estão com contratos suspensos. Se as empresas quebrarem, não terão, depois da pandemia, também o seu emprego. Já as companhias aéreas poderão contar com garantias do Fundo Nacional de Aviação Civil para empréstimos de até 3 bilhões de reais. Os deputados alteraram o trecho da MP que jogava para o consumidor a responsabilidade por arcar com eventuais redefinições da chamada de tarifa de conexão. O deputado Otto Alencar, do PSD, diz entender o momento para as empresas, mas destaca que isto não justifica onerar o consumidor, que já é penalizado com cancelamento das viagens. A gente sabe como é importante também ajudar hoje as empresas e as companhias aéreas, mas isso não pode vir com o custo aumentado para o consumidor. O consumidor também pode optar por receber um crédito para usar em até 18 meses. Caso desista de realizar o voo, o passageiro poderá optar pelo reembolso em dinheiro, que será pago em até 12 meses, que ainda será sujeito a eventuais penalidades contratuais. Agora, a medida provisória segue para análise no Senado e precisa ser votada até a próxima semana para não perder a validade. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas. Dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita.
Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. 70 dos mais de 100 parques da cidade de São Paulo reabrem a partir de segunda-feira. Mas eles só vão poder funcionar de segunda a sexta-feira e com horário restrito entre 10 e 16 horas. Os dois maiores parques da cidade, o Ibirapuera e o Parque do Carmo, também vão ser reabertos e o horário de funcionamento vai ser maior, das 6 às 16 horas. Quadras de esporte e parques infantis permanecem fechados, assim como os bebedouros. O uso da máscara é obrigatório e não vão ser permitidas atividades em grupo, como piqueniques. E no Rio de Janeiro, parques reabriram parcialmente para visitação nesta quinta-feira. Informações com Carlos Eduardo Bittencourt. Aqui no Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Tijuca reabre neste fim de semana o espaço para visitação pública. Fechado desde 17 de março, a abertura será gradual, no primeiro momento apenas para atividades físicas ao ar livre, nas trilhas e vias públicas que cortam o parque. Vale lembrar que o Cristo Redentor fica na área do parque. Ainda estarão fechados locais onde acontece concentração de pessoas, como cachoeiras, duchas, rios, lagos, lagoas e praças. Diferente de outros parques e ambientes abertos, o Parque Nacional da Tijuca abriga atividades de natureza diversas, como, por exemplo, concessão de serviço público, turismo, prática de esportes, comércio e outros. A abertura acontece depois de várias reuniões com representantes das concessionárias, entre elas a Arquidiocese do Rio de Janeiro, em que foi feito um levantamento de subsídios técnicos e regulatórios. O acesso à Pedra Bonita para a prática do voo livre estará autorizado, desde que sigam recomendações para a entrada na unidade. A área do Parque Lage também reabre, porém com manutenção de fechamento de locais que permitem concentração popular. A visita a pontos turísticos que promovam aglomerações não serão autorizadas. Por isso, ainda não está autorizado o retorno à visitação ao Cristo Redentor. A retomada para a peregrinação ao Cristo só deve ser feita a partir da próxima fase, a fase 4, com a liberação gradual e fracionada da capacidade de atendimentos. As operadoras de turismo que levam as pessoas até o Cristo poderão levar grupos de até 10 pessoas. Da Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt para a RCR. Obrigado, Carlos. E do Espírito Santo, Juliana Freitas informa sobre a chegada de recursos para ajudar no combate à pandemia. O Espírito Santo recebeu pelo Fundo Estadual de Saúde 5 milhões de reais em recursos de emenda parlamentar para os 6 consórcios intermunicipais de saúde. A iniciativa acontece pela primeira vez no estado capixaba e foi uma ação do deputado federal Ted Conte. Antes, esses recursos eram destinados a instituições de forma isolada e, segundo o deputado, agora podem ser aplicados em compras de equipamentos e serviços de saúde. É uma ação inédita de distribuição de recursos via consórcios, que torna o processo mais democrático e mais transparente. É também uma garantia de que o dinheiro chegará aos que mais precisam, que são os capixabas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Os 6 consórcios intermunicipais de saúde, que reúnem 74 municípios, atendem a mais de 2.200.000 capixabas. O recurso será dividido levando em consideração o total de municípios que cada consórcio contempla e também o número da população abrangida, de forma que as decisões serão tomadas regionalmente sobre o que fazer e como e onde aplicar os recursos. Este tipo de consórcio é uma associação pública gerida pelos prefeitos municipais com o objetivo de agilizar os atendimentos na área da saúde por regiões e, desta forma, reduzir a fila de espera para exames, consultas e procedimentos médicos. No Espírito Santo, são 6 consórcios intermunicipais de saúde que existem desde 1998. Da Rádio América em Vitória, Juliana Freitas para a RCR.
E uma ação organizada está ajudando agricultores e famílias em situação de vulnerabilidade na região amazônica. Informações com Alain Barbosa. Uma campanha lançada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental, IPAM, quer ajudar pequenos agricultores da região amazônica. Com a crise da Covid-19, produtores familiares encontram dificuldades para comercializar a produção. Sem ter dinheiro, também não conseguem adquirir alimentos que não produzem e outros itens como material de higiene e medicamentos. A campanha Somos Todos Amazônia quer ajudar agricultores familiares a atravessarem este período de pandemia com menos dificuldades. O IPAM vai comprar a produção para compor 600 cestas agroecológicas a serem distribuídas a famílias carentes da região amazônica, como explica a diretora adjunta de Desenvolvimento Territorial da entidade, Lucimar Souza. A gente está estimando aí uma cesta básica que uma família composta por 3 a 4 pessoas ela consiga se alimentar por 7 dias aproximadamente. Essa primeira meta, né? Claro que se a gente conseguir arrecadar um valor maior, a gente amplia isso. A campanha pretende arrecadar 15 toneladas de alimentos da agricultura familiar em Rio Branco, no Acre, e nas cidades paraenses de Altamira, Anapu, Itaituba, Pacajá e Santarém. A distribuição das cestas agroecológicas contará com apoio de secretários municipais de assistência social, que já têm as famílias mapeadas. Segundo Lucimar Souza, a demanda por alimentação cresceu em mais de 200% nos municípios atendidos pela campanha. O grupo que mais tem sofrido é o grupo de pessoas idosas nas cidades, né? Então a gente está fazendo um esforço aí em parceria com as secretarias para prioritariamente, a partir da compra que vai beneficiar esse grupo de agricultores familiares, beneficiar esse outro grupo. O IPAM é uma entidade não governamental e conta com a ajuda de parceiros e da comunidade. Informações sobre como contribuir com a campanha podem ser obtidas no site somostodosamazônia.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. Conexão CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. E para apresentar o Conexão CNBB de hoje, o Bruno Feitosa, ao vivo da capital federal Brasília. Bom dia, Bruno. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jorge e todos os nossos ouvintes. Bruno, vamos falar um pouco da campanha É Tempo de Cuidar. Eu gostaria que você falasse sobre a série de reportagens que será lançada pela Caritas e CNBB sobre esta campanha.
exatamente a partir da segunda-feira, né, na próxima segunda-feira, uma série de reportagens que vai abordar aí as ações, né, concretas da ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, que dá nome à série. Né, e a ação que mobilizou aí o Brasil para ajudar aquelas pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19, né, que vem assolando aí o Brasil desde março, né, e a gente, após 13 semanas de mobilização, a campanha contribuiu positivamente na vida de muitas famílias atendidas em diversas regiões do país, e agora entra na quarta fase com o lançamento dessa série de reportagens. A campanha foi lançada no dia 12 de abril, diante da pandemia do coronavírus, e nasceu aí para estimular solidariedade por meio de doações e dar atenção, né, no campo humano, emocional, religioso. Todas as doações, elas são coordenadas pela Caritas Brasileira, passam por todo um processo, em especial de higienização de tudo que é recebido, além também do que é recebido em dinheiro, que a Caritas reverte em cestas básicas. Um dado muito importante é que desde o início dessa campanha, né, essa iniciativa aí já atendeu mais de 520 mil pessoas, arrecadando aí mais de quase 3 toneladas de alimentos. Bom dia, Bruno. É Jorge Teles. E esta campanha também é tema de programa especial na TV Aparecida, é isso? Exatamente. A TV Aparecida fez uma espécie de documentário, né, um programa especial que foi o Arquivo A, com as ações da Igreja no Brasil, né? E aí mais ou menos uma duração de 1 hora. O programa mostra aí como a Igreja, né, vem se mobilizando, especialmente nesse momento da pandemia, com a solidariedade, né? Uma das ações mostradas é a ação emergencial, né, da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar, desenvolvida, como vocês mesmos disseram na abertura, pela Caritas e pela CNBB, e uma iniciativa muito bacana, né? A gente mostrar na prática, mostrar o que está acontecendo de fato nas comunidades mais afetadas por essa pandemia, muita gente desempregada, principalmente nas periferias, muita gente que perdeu a sua renda, então tem encontrado com a ação social É Tempo de Cuidar um único alento, um único caminho para conseguir de fato, né, sobreviver diante dessa realidade. Então temos 2 iniciativas, a série de reportagens a partir de segunda-feira e também o documentário Arquivo A na TV Aparecida. Quem não viu, ele já foi exibido. Quem não viu, é só entrar no site da TV Aparecida, procura lá que vai encontrar um trabalho muito bacana. Pessoal, eu fico por aqui, um bom dia para vocês. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, Bruno. Bom fim de semana para você também. E a Arquidiocese da Paraíba emitiu um alerta nesta quinta-feira, 9 de julho, informando que pessoas estão usando o nome do arcebispo local, Dom Manuel Delson, para aplicar um golpe por meio do WhatsApp. E, de acordo com a Arquidiocese, os falsários enviam uma mensagem se passando pelo arcebispo, dizendo que este mudou o número do seu telefone e solicitam dinheiro para auxílio financeiro de uma turma de jovens que pretende entrar no seminário. Na mensagem, também informam uma conta bancária que está no nome de outra pessoa. O comunicado adverte que a Arquidiocese da Paraíba não solicita dados ou ajuda financeira através de mensagens de WhatsApp e acrescenta que as campanhas solidárias da Arquidiocese acontecem através das paróquias, comunidades pastorais e serviços devidamente regularizados. E agora uma última notícia, a Caixa Econômica Federal libera a partir desta sexta-feira, dia 10, os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que fazem aniversário em maio, um total de 400 mil trabalhadores. Ao todo, o lote inclui 5.900.000 beneficiários. Saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de junho. Jornal Brasil Hoje. Ponto final em mais essa edição do Jornal Brasil Hoje, que contou com os trabalhos técnicos de Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Edição Cléo Nascimento. A produção e a geração do conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura
FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom fim de semana para você e até segunda às 7 horas. Até segunda às 7 da manhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha